Eu gostaria de conversar com você sobre as estruturas e os mecanismos de controle horizontais e verticais. Primeiro, eu vou dividir essa pergunta em duas partes, para ficar mais claro para quem está nos ouvindo e não sabe o que eram as estruturas verticais e as horizontais. Eu vou pedir para você me corrigir se eu pronunciar de forma equivocada a palavra. O que era a espada de Damocles? É assim que se pronuncia? Damocles. E fazia parte do mecanismo vertical de controle? Ok, muito bem. Essa questão é muito interessante porque eu tentei estruturar o meu trabalho exatamente dividindo em mecanismos verticais e mecanismos horizontais de controlo. Mecanismos verticais eu entendo como estruturas que atuavam desde o topo para a base. E, portanto, estou-me a referir sobretudo aos tribunais. Aos tribunais e não apenas, não é? Portanto, há outros mecanismos, como, por exemplo, a catequese, os sermões dos sacerdotes, não é? As missas, tudo isso eram mecanismos que visavam inculcar, catequizar os fiéis, não é? As consciências, desde o topo para a base, ou seja, desde a hierarquia eclesiástica para o sacerdote mais o cura de almas da paróquia, da aldeia, não é? Portanto, estamos a falar de mecanismos oficiais, tribunais, vigilância, repressão, desde cima para baixo. Os mecanismos horizontais, na minha perspectiva, eram aqueles que atuavam no seio da sociedade. Nem no topo, nem na base, mas no meio da sociedade. Eram as próprias pessoas que acabavam por se vigiar umas às outras, muitas vezes sem se aperceberem. Ou seja, os mecanismos horizontais, no fundo, eram o resultado dos mecanismos verticais. No sentido em que o objetivo principal de todos estes tribunais, de toda esta atividade policiatória e de vigilância, era produzir nas pessoas a consciência de que tinham que agir daquela forma. E quando isso era atingido, quando de facto as pessoas atuavam dessa forma, acabavam por se vigiar umas às outras. Uma das coisas que eu me apercebi com o meu trabalho foi que grande parte das denúncias eram feitas pelas próprias pessoas, pelos vizinhos que se vigiavam uns aos outros e que viam que aquela pessoa cometia aquele delito específico, cometia aquela falha e não perdiam muito tempo, corriam ao tribunal fazer a denúncia. Portanto, para mim, estes eram os mecanismos horizontais. Portanto, era o objetivo da Igreja, era efetivamente convencer as pessoas de que tinham que ter este tipo de comportamento de vigilância sobre eles próprios. Eu até acho que é algo que nós herdamos, não é? Nós hoje, as pessoas gostam muito de saber a vida umas das outras, de comentar. Eu acho que isto ainda é um pouco produto de nós termos vivido 500 anos com estes mecanismos que nos inculcavam a necessidade de nós estarmos permanentemente a olhar para a vida do outro, muitas vezes vivendo a vida dos outros e não vivendo a nossa, muitas vezes tentando encontrar falhas nos outros, esquecendo que nós também as cometemos, que era exatamente a realidade que nós vamos encontrar na nossa história. E então, muito rapidamente, Damocles, não é? A espada do Damocles. A história do Damocles passa-se há cerca de 4 centenas de anos antes do nascimento de Jesus Cristo. É uma história muito interessante que eu tentei ir buscar para este livro. Ela foi contada por vários escritores antigos. Um deles foi Cícero, que é muito conhecido, não é? Ele contou esta história cerca de 100 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Quem era o Damocles? Damocles era um homem que vivia na corte do Dionísio de Siracusa, portanto, líder da Sicília, e este Damocles era um homem bastante bajulador, ou seja, ele, aquilo que hoje poderíamos dizer como um fala-barato, não é? Falava de tudo e de nada, e sobretudo desdenhava da autoridade do líder. Não é? Ele dizia que o
o Dionísio de Siracusa era um homem afortunado porque tinha poder, tinha acesso a tudo o que eram mordomias, e certo dia, segundo a história, o Dionísio, sabendo que ele era um fala barato, ter-lhe-á proposto trocar de posto com ele. Ou seja, durante um dia, o Dionísio deixava de ser soberano e o Damocles passava a ser então o soberano. E, obviamente, o Damocles aceitou. E então foi banqueteado, fizeram-se enormes banquetes, com tudo do bom e do melhor, muita comida, e o Damocles estava muito contente na sua situação de viver, de experienciar ser soberano durante um dia, quando olhou para cima, não é? E viu uma espada pendente sobre a sua cabeça, e estava presa apenas por um pequeno cabelo de cavalo. Portanto, a qualquer altura, a espada poderia desabar sobre a sua cabeça e matá-lo. E, portanto, ao ver isso, o Damocles logo renunciou aos prazeres, logo abdicou do seu posto de soberano, e a moral desta história é exatamente essa, ou seja, o soberano, apesar da sua riqueza, apesar do seu poder, todos os dias tinha sobre si aquela espada, não é, que simboliza, de certa forma, a importância da responsabilidade que os soberanos têm, não é? O poder é efêmero, hoje em dia poder-se-á ter muito poder, no dia a seguir esse poder pode desaparecer, e eu tentei recuperar esta história para o meu trabalho, para mostrar que, de certa forma, era isto que a Igreja queria, não é? A Igreja queria que a cristandade interiorizasse na sua consciência de que a vida terrena era uma passagem que exigia cuidados. E, portanto, a ideia era exatamente que as pessoas vivessem todos os dias com esta consciência de que têm que ter cuidado com os seus comportamentos. Portanto, a vigilância, a espada perante a cabeça das pessoas. E era um pouco essa a lógica, não é? Nós, até ao século XIX, as sociedades portuguesa e brasileira viveram exatamente com isto, ou seja, com esta ideia que lhes tentavam interiorizar na consciência de que as pessoas tinham que ter cuidado com aquilo que faziam, não é? Portanto, de certa forma, viviam com uma espada sobre as suas cabeças. Ok.